Nós vamos continuar neste assunto, COP26, para conversar agora com o Carlos Rittel, que é especialista em políticas públicas da Rainforest Foundation, que fala com a gente também ao vivo, direto de Glasgow, na Escócia, onde está a Denise Odorici, onde acontece a Conferência do Clima. Carlos, qual é a sua avaliação sobre a perspectiva de um acordo ainda hoje? E este acordo será audacioso na medida em que o mundo precisa para evitar que a gente caminhe para uma catástrofe, como tem dito o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ou vai ser o acordo possível? Olá, bom dia, Rafael, Luciano, é um prazer estar com vocês, todos que nos acompanham. Essa COP, o que se esperava dela eram alguns elementos, né? Aumento do nível de ambição climática, ou seja, metas mais profundas, algumas metas foram anunciadas, no país aprofundando seus cortes de emissões de gás de efeito estufa. Esperava-se que resolver uma questão chave para países pobres, países em desenvolvimento, que é o financiamento climático. Havia um compromisso desde 2009 de que a partir de 2020 a gente teria 100 bilhões de dólares por ano para apoiar os países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, porque eles são os que mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas e não têm responsabilidade nenhuma. Em Paris, decidiu-se que a gente teria 100 bilhões por ano, deveria ter 100 bilhões por ano entre 2020 e 2025. Nós estamos em 2021, essa conta ainda não fechou. Infelizmente, o texto ele é quase faz uma meia-culpa, pelo menos no rascunho, ele faz quase uma meia-culpa, dizendo que reconhecemos com arrependimento, né, notes with regrets, que não chegamos ainda a esses 100 bilhões. Então, existe uma urgência para que isso aconteça o mais breve possível, mas esse mais breve possível ficou adiado novamente para os próximos anos. O conjunto de decisões que serão tomadas aqui, né, isso aqui está muito relacionado ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris é o grande guarda-chuva. As decisões dessa COP elas se vinculam ao Acordo de Paris, que deveria nos levar para esse caminho de limitar o aquecimento global bem abaixo dos 2 graus e, se possível, a 1,5 graus. A gente ainda tem uma distância muito grande do que seria o caminho seguro apontado pela COP26, pelo menos nos rascunhos vistos até agora, e o que a ciência recomenda, o que a realidade, o mundo real, os eventos climáticos extremos apontam como urgência máxima, e aquilo que é a voz das ruas, da população mundial, principalmente dos países mais vulneráveis, das comunidades mais vulneráveis. Ontem houve uma plenária chamada a People's Plenary, ou a plenária do povo, realizada numa sala formal aqui da negociação, em que a mensagem era a seguinte: nós não estamos, o nosso tempo está se esgotando, assim como a nossa paciência também está se esgotando. Então, a COP ela teve alguns avanços, e a gente deve chegar até o final do dia ou à noite a alguns avanços importantes, mas ainda com uma distância muito significativa em relação àquilo que foi prometido e que é obrigação dos países reunidos aqui. O mandato temos que dar resposta à ciência, às pessoas, e diminuir os riscos de todos nós em relação às mudanças climáticas. Carlos, o alerta foi dado há algum tempo pela ONU e alardeado por nós da imprensa. Estamos caminhando para uma catástrofe. A expectativa foi grande em relação à COP26 de que nós teríamos algo grandioso. A ativista jovem Greta Thunberg falou: chega de blá blá blá. Mas o que a gente está acompanhando agora é uma certa frustração de quem lida com o meio ambiente. Qual é o grau de frustração para o que está saindo agora desse acordo, que ainda não foi desenhado? E qual é a chance da gente ter algo maior do que a gente está vendo nesse momento, nessa manhã? Então, existe o tom de voz, e hoje pela manhã, a Climate Action Network, que é uma rede internacional de organizações da sociedade civil com mais de 1.500 membros em todo o mundo, mais de 1.500 organizações vinculadas a ela em todos os países, vários de seus representantes eles expressaram essa frustração. As promessas não estão sendo cumpridas. Então, de fato, assim, houve pontos muito importantes, houve um peso político dado para essa conferência, presença de chefes de Estado no início, várias declarações feitas, como da eliminação do desmatamento, financiamento inclusive para povos indígenas e comunidades locais, eliminação de emissões de metano,
mas na hora que vem para formalizar, trazer toda essa vontade política para aquilo que de concreto vai ser o que a gente chama de legalmente vinculante, vai virar obrigação, existe uma lacuna enorme em termos de financiamento, em termos da aceleração da ação climática, dos compromissos dos países ou dos grandes emissores de gás de efeito estufa e de como a gente vai progressivamente colocar o mundo numa trajetória de segurança, dando resposta justamente, Luciana, ao que você mencionou, o relatório das Nações Unidas, do IPCC, que foi publicado justamente com vistas a orientar a tomada de decisão aqui. A gente não tem mais tempo a perder. Então, acho que a pressão vai continuar até os últimos instantes para que a gente consiga ter um resultado um pouco melhor do que os rascunhos de agora, no seu conjunto, eles representam. Mas, assim, é muito provável que ainda haja um grande sentimento de frustração, até porque aquelas grandes declarações do início da conferência, elas são todas, por enquanto, anúncios feitos sem um caminho que se siga adiante, por exemplo, a eliminação do desmatamento. Como isso vai ser feito? Como vai ser direcionado o recurso anunciado aqui para que os países façam isso? Quais são as condições em que serão colocadas para que países acessem esse recurso? A eliminação do metano é um anúncio, a eliminação de emissões de metano é um anúncio genérico, é uma meta global de corte de 30% das emissões atuais até 2030. Mas não houve uma divisão dessa conta entre países. Quem vai fazer qual o tamanho de esforço? Né? Então, tudo isso está muito genérico. Então, assim, acho que a pressão vai continuar. Acho que a sociedade civil vai continuar até o final do dia. Ontem houve um protesto muito significativo na frente aqui do centro de conferências. Né? Foi bastante importante logo após essa plenária do povo. E as organizações continuam aqui pressionando os governos, inclusive conversando muito com vocês, para ver se é possível melhorar um pouco o que vai estar no texto, que é a regra, né? Passa a ser a regra, e se você define regras ou um caminho frouxo, a gente não conseguiu melhorar muito a situação de crise do clima do planeta. Carlos, o Brasil chegou sob muita desconfiança à COP26, né? Sobre a nossa capacidade e o nosso comprometimento de, por exemplo, cuidar do nosso quintal aqui, basicamente, né? E agora, durante a COP26, foi divulgado que a Amazônia perdeu o equivalente a 2 cidades de Curitiba. Isso significa o pior mês de outubro para a Amazônia desde o início da série histórica em 2015, né? Um aumento na área desmatada de 5% em relação a outubro do ano passado. Nós vamos sair da COP26 conseguindo melhorar, desfazer essa desconfiança que existe, repito, sobre a nossa capacidade, o nosso comprometimento, por exemplo, de manter a floresta amazônica de pé ou não? Não, infelizmente não. Esse número de outubro ele sai na sexta-feira, aqui ontem, né? Ele é um indicador de como a situação continua grave. Então, todas as mensagens que o governo federal tentou trazer para a COP, não, estamos comprometidos, agora mudamos de posição, vamos eliminar o desmatamento até 2028, né? Coisas anunciadas pelo ministro de Meio Ambiente, eles são completamente contraditórios com aquilo que está acontecendo na própria floresta, o desmatamento, como também aquilo que é a agenda do governo no Congresso Nacional, como abertura de terras indígenas para mineração, legalização da grilagem, o roubo de terra pública em larga escala, enfraquecimento de regras de licenciamento ambiental. Então, essas contradições, elas estão muito evidentes, porque foram contadas ao longo desses últimos 3 anos por vocês, divulgadas no mundo inteiro, e quando a gente associa isso a esses dados do desmatamento e a gente vai estar chegando ao final de 3 anos de mandato do presidente Bolsonaro com 30 mil quilômetros quadrados de florestas perdidas na Amazônia, numa área do tamanho da Bélgica em 3 anos, é maior do que a área do estado de Alagoas, maior do que a área do estado de Sergipe. É muito contraditório. A imagem do país não mudou, apesar de um esforço enorme que o governo fez de comunicação, de tentar dizer que temos um programa de crescimento verde. Mas a agenda e a realidade, satélites não mentem. Infelizmente, para o governo federal, essa é a realidade.
Ô Carlos, muito rapidamente, queria te perguntar sobre o mercado de créditos de carbono, o que avançou por aí, porque eu queria te pedir para esclarecer até para o nosso telespectador se o Brasil ou outros países que conseguirem cumprir a meta e fizerem mais que isso, ainda podem lucrar. Dinheiro não falta para a preservação do meio ambiente. O que falta nesse momento? A gente pode chegar a lucrar quem preservar mais? Então, as regras dos mecanismos de mercado de carbono previstos no Acordo de Paris, estavam incluídos no Acordo de Paris de 2015, elas devem ser fechadas aqui finalmente. Está pendente, é o único assunto pendente do chamado livro de regras do Acordo de Paris. De fato, o que vai acontecer é que quem cumprir com as suas metas ou quem fizer além das suas metas, o esforço maior, poderá ser beneficiado por esses mecanismos de mercado. Não é o caso do Brasil hoje, a gente não pode colocar em perspectiva o Brasil hoje, porque de fato a gente está aumentando a emissão, aumentando o desmatamento e não tem sequer uma estratégia para a implementação das nossas metas da nossa chamada contribuição nacionalmente determinada, que é o jargão aqui da Convenção para dizer, o conjunto dos compromissos de clima do Brasil. Então, a gente não está fazendo a lição de casa. Então, mesmo que saiam as regras daqui, e quando tudo isso estiver operacional, ainda leva tempo, vai demorar um tempo para que a gente possa dizer que o Brasil realmente pode ser beneficiado com esses mecanismos. Carlos Rittel, especialista em políticas públicas da Rainforest Foundation, conversando com a CNN ao vivo, direto da COP26 em Glasgow. Boa continuidade de evento aí para você e até a próxima, Carlos. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada, Carlos.